E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aí para nossa última sessão, a sessão de Nova York. Queridíssima sessão de Nova York, a sessão que eu opero. Então, vamos falar sobre os comportamentos dela, as características dela, tá? Vamos embora. Nova York, ela vem após o fechamento da sessão de Londres, tá bom? Então, Londres se encerra às 8 horas da manhã. Nova York inicia às 8. É que eu coloquei que ela fecha meio-dia, mas ela vai até 18 horas, tá? Ela que fecha o ciclo ali do mercado Forex. Então, nós temos a Ásia abrindo o ciclo do mercado do Forex e Nova York fechando o ciclo diário do mercado Forex, tá? Então, quais são as características aí da sessão de Nova York? A sessão de Nova York tem um grande volume financeiro devido à abertura dos bancos norte-americanos e do mercado de ações deles, tá? Abertura das ações de Nova York. Nova York também é muito, cara, é muito, mas é muito impactado mesmo por notícia, que acaba gerando uma volatilidade ali muito grande nesse intervalo de tempo, tá? Geralmente as notícias saem ali 9 horas, 10 e meia, 11 horas, meio-dia e meio. Às vezes tem notícia tarde, né? Pronunciamento de alguém à tarde. Então, sempre acaba tendo uma volatilidade muito grande, cara. Dentro desse intervalo, né, quando você acaba pegando uma notícia dessa aí, cara, é muito fácil mesmo. Nova York andar em mais de 100 pips, cara. Tipo assim, em 2, 3 candles, assim, de 1 minuto, sabe? É muito fácil mesmo. Você pega um movimento desse aí, ele anda muito, é muito volátil, é muito agressivo, tá? Então é perigoso operar Nova York quando acontece dentro desse cenário, né? Quando vai ter uma notícia, tá? Então vamos lá. Aqui estão as sessões de Nova York. Na última aula eu falei que passaria, né, a configuração para Nova York, mas a realidade é que não precisa, tá? Você tendo a Ásia, Frankfurt e Londres, você consegue separar ali. Tipo assim, vai faltar só você marcar a sessão de Nova York. Então você não precisa necessariamente de outro indicador para definir o range. Você consegue mesmo fazer a leitura do que está acontecendo, tá? Então nós temos aqui a Ásia, inicia às 18, fecha a 1, Frankfurt da 1 às 3, Londres das 3 às 8, depois Nova York, beleza? Então, uma das características de Nova York é fazer a continuação de movimento. Por quê? Nós vimos que, na maioria das vezes, Londres tem como característica dar a direção para o preço. Então, se Londres dá a direção para o preço, alguém precisa continuar naquela direção, entende? Então, quem continua nesse alvo é Nova York. Muitas das vezes, Londres tem como costume buscar os pontos de interesse, tá? Então, vamos supor assim que Nova York ele deu uma direção para capturar um PDL, um PDH, um PWH, um PWL, qualquer tipo de liquidez aí do mercado. E Londres não alcançou, Nova York vai fazer esse movimento de continuação. Então, cara, é muito simples, é muito tranquilo operar Nova York. Porque você já viu o que aconteceu com a Ásia, você já viu o que aconteceu com Frankfurt, você já viu o que aconteceu com Londres. Você só tem Nova York para você operar, então você só tem movimentos de continuação ou uma outra característica que é a reversão, tá? Tá bem tranquilo. Eu não vou mentir, não é sempre que acontece de pegar operações, tá? Muitas das vezes Londres faz o movimento do dia e o dia morre, assim, na sessão de Londres. Mas na maioria das vezes surgem grandes movimentos, tá? Eu cheguei a pegar mais de quase 200 pips em um único dia, cara, operando Nova York. Então, assim, é um absurdo quando você pega um movimento desse, sabe? Você precisa fazer ali uma, duas operações ali na semana, tá? Na semana, entendeu? Pra sair muito bem no mês. Beleza? Então, deixa eu olhar aqui. Quando a sessão de Londres já direcionou o preço,
Para o ponto de liquidez esperado, vamos prever uma continuação de Nova York, beleza? Então, Londres pode buscar esses pontos aí que eu falei, de liquidez, PDH, PDL, PWH, PWL e etc. Caso Londres não alcance essas zonas, Nova York vai continuar buscando. Então, a responsabilidade de buscar esses pontos é de Londres, mas alguma e muitas das vezes Londres não irá fazer esse movimento, não irá alcançar e Nova York dará continuação, tá? Então aqui tem um exemplo, esse foi um exemplo de hoje, tá? Hoje não deu oportunidade, por quê? Porque Nova York, ou melhor, é isso mesmo, Nova York não surgiu oportunidade em Nova York, ó. Nós tínhamos aqui Londres fazendo o low do dia como característica e ele dá a direção para o preço, certo? Então Londres deu a direção para o preço. Olha lá, ele quebrou uma estrutura. Eu estava esperando uma correção dentro desse flip para poder fazer um trade ou uma trade de continuação em busca do PWH, ok? Então nós temos aqui Londres dando a direção, informando o high do dia, o low do dia, tá? Em busca de um previous week high. O inglês é bem deficiente. Então vamos lá. Movimentos de reversão. Quando Londres alcança, né, nós sabemos que uma das características de Londres é alcançar esses pontos de liquidez. Nós vamos esperar que Nova York faça o trabalho de Londres. Como assim? Nós temos a probabilidade de Nova York fazer o high do dia ou o low do dia, tá? Então a provável reversão vai ser quando Londres alcançar pontos de liquidez. Presta atenção. A provável reversão vai ser quando Londres alcançar ponto de liquidez. Então, Londres leva o preço para o alvo e Nova York faz a provável reversão, ok? O que pode acontecer também é Londres dar a direção para o preço, Nova York faz a continuação e a reversão. Isso pode acontecer também, tá? Vai de novo. Qual que é o trabalho de Londres? É buscar pontos de liquidez, ok? Caso isso aconteça, como deve acontecer, Nova York deve fazer o trabalho de Londres em qual sentido? Em fazer a reversão e o high do dia. Em fazer o high do dia e fazer a reversão. Ok? Então, a provável reversão vai ser quando Londres alcançar esses pontos de liquidez. Pode acontecer também de Nova York fazer um movimento de continuação. Isso acontece mais quando é movimento de notícia. Londres dá a direção, daí sai uma notícia muito forte, Nova York alcança o ponto de liquidez e em seguida faz uma reversão. Cara, é muito forte esse movimento. Muito forte mesmo. Tá. Então aqui tem um exemplo, não é um movimento muito forte que nem eu comentei, é um movimento aí tranquilo do mercado. Nós tínhamos aqui, ó, Frankfurt, por enquanto estava fazendo o low. Frankfurt e a Ásia fazendo o low do dia, né? Estava bem nivelado. Nós tínhamos essa linha de tendência aqui. Londres ele deu a direção, ele buscou um ponto de liquidez. Qual que foi o ponto de liquidez que ele buscou? Um PDH. E o que Nova York fez? Nova York fez a reversão. Então você poderia sim ter buscado uma trade nesse high, sabendo que Nova York tem como característica fazer a reversão. Então qual seria o seu pensamento aqui? Eu quero a formação de um higher high. Ok? Eu quero a formação de um higher high para capturar a liquidez interna. Então você poderia sair no low da Ásia ou no low de Londres mesmo, ou até mesmo no final da captura dessa linha de tendência aqui, tá? Então nós vimos aí Londres dando a direção, Nova York fazendo a reversão, formando o high e também formando o low do dia, ok? Aqui um exemplo bem bacana. Nós temos aqui, ó, uma estrutura de baixa, essa linha de tendência. Os highs aqui, os topos das seções estavam nivelados, tá? Então poderia ser visto um topo duplo aí também. E olha o que o preço ele faz aqui. Aqui embaixo ele faz uma mudança de caráter bem discreta, tá? Londres faz uma mudança de caráter bem discreta.
Olha que interessante, ele captura toda essa zona, captura esse topo, né? Coloca os vendedores, o pessoal, quando o preço começa a voltar aqui, o pessoal começa a vender, certo? Só que aqui ele fez uma mudança de caráter. Então Londres ele deu a direção aqui para buscar um ponto de liquidez. Qual era esse ponto de liquidez? Era tanto esse topo duplo quanto essa linha de tendência, tá? E aqui em cima nós tínhamos um ponto de interesse, uma zona de interesse. Então o que Nova York fez, ó? Nova York fez a continuação do movimento, alcançou o ponto de interesse e depois fez a reversão. Então Nova York formou o raio do dia, certo? Isso aqui é um dos movimentos que eu falo que é um movimento de notícia. Ele faz a captura, faz a continuação e faz a reversão logo em seguida. E continua o movimento. É o famoso ciclo AMD. Acumula, manipula e distribui. Ok? É isso aí, galera. Contexto, tá? Isso é o mais importante de todos. Nós sabemos criar um contexto, beleza? Você já sabe as movimentações de todas as sessões Ásia, Frankfurt, Londres e Nova York. Então você já tem um conhecimento também sobre estruturas, tá? Pontos de interesse. Tem tudo aí no canal, né? Na mentoria. Você precisa agora saber criar um contexto. Isso aí é prática, tá? Prática, prática e prática. Precisa começar a fazer a leitura de estrutura, de liquidez e das sessões, tá ok? Então, quando você conseguir fazer essa leitura em conjunto, seu contexto vai começar a fluir com muito mais tranquilidade e vai existir menos emoções quando você for operar. Ou seja, você vai ficar menos emotivo, né? Vai ficar agindo menos ali na emoção, tá? Vai ser mais objetivo nas suas análises, tá bom? Então é isso. Essa foi a aula de hoje. O pessoal aí da mentoria privada, nós vamos abordar agora sobre o ciclo diário. Vamos ter algumas aulas aí sobre o ciclo diário. O pessoal do YouTube, em questão das sessões, fica por aqui. Fechou? E é isso. Então até a próxima aula e até o próximo vídeo. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no YouTube, me segue lá no Instagram, curte, compartilha, comenta, deixa aquele like. Fechou? Um abraço.